todos, meu nome é Letícia Correia Crisóstomo. Minha orientadora é a professora Renata Borqueta Fernandes Fonseca e o tema do trabalho é Práticas Cotidianas de Nutricionistas no âmbito da alimentação de coletividades em unidades de alimentação e nutrição terceirizadas. O profissional nutricionista tem uma formação muito generalista e, com isso, pode atuar em vários campos. Atualmente, sabe-se que grande parte dos profissionais trabalham na área de alimentação coletiva. O grande problema é que a maioria das unidades de alimentação coletiva são terceirizadas e sabe-se que na terceirização existe uma precarização do funcionário e desvalorização do mesmo. Na década de 90, a alimentação de coletividades, especialmente a voltada para o segmento do trabalho, já era o serviço mais terceirizado do país. E no cenário atual, sabe-se que mais de 60% das refeições produzidas fora do lar são feitas por empresas de refeições coletivas, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, a ABERC, 2016. Sabe-se que a terceirização, as condições de trabalho quase sempre são mais precárias, além de ter a desvalorização do profissional, e com isso existe a precarização do trabalho em função de aumentar o lucro da empresa. Nutricionista e administrador. O nutricionista, nesse cenário, então, passa a ter vários desafios, não só em dietética, como em administração e recursos humanos. E na maioria dos casos, o que se observa hoje em dia é o nutricionista fazendo mais uma função administrativa do que dietética. Terceirização. O processo de terceirização é apontado como o principal meio de flexibilizar o trabalho, funcionando como uma ferramenta de precarização econômica, social e política. Druck, 2016. E ainda, de acordo com Druck, pesquisas realizadas nos últimos 20 anos indicam o crescimento da terceirização em todos os setores, mas associados a esse crescimento, revela-se um processo de precarização do trabalho, saúde, emprego e união de categorias. Com isso, o objetivo do trabalho é de analisar as condições de trabalho do nutricionista em unidades de alimentação e nutrição coletiva terceirizadas. Para este estudo, foram realizadas 12 entrevistas semi-estruturadas com diferentes nutricionistas que trabalham em unidades de alimentação e nutrição, a fim de se entender a rotina dos nutricionistas, os principais problemas na terceirização do nutricionista e os desafios do dia a dia que esse setor impõe. As entrevistas foram transcritas e analisadas de acordo com a análise do discurso pela escola francesa, que no Brasil é representada pela Eni Orlandi. Também foram feitas pesquisas na literatura sobre terceirização, seus impactos e sobre a precarização do trabalho. Descrição das informações gerais dos nutricionistas entrevistados. Atendendo ao princípio ético de pesquisa, os nomes dos entrevistados foram trocados. Esses são alguns trechos das entrevistas realizadas. 2 trechos que chamaram a atenção. Tudo que eu faço em separado tem que pedir permissão, ter permissão, aval de alguém. Eu me considero mais um administrador. A partir das entrevistas realizadas, notou-se que a responsabilidade de um nutricionista de one-on-one vai muito além de elaborar cardápios e manter a qualidade das refeições sensorial e microbiológica. Percebe-se que o nutricionista precisa ser criativo para lidar com todas as exigências do dia a dia, embora seja um profissional engessado por causa do contrato e das regras que são obrigados a seguir. Esse fato mostra um paradoxo nessa área. O nutricionista, então, precisa fazer desde a adaptação de custos de cardápio, como até explicar para os funcionários a importância da higienização correta dos alimentos. Um trabalho que sobrecarrega o profissional, já que são muitas as funções atribuídas somente a um profissional. Resultado de discussão. Outra evidência que foi concluída com as entrevistas é que as empresas querem enxugar cada vez mais a mão de obra e, com isso, acaba sobrecarregando ainda mais o nutricionista, levando em muitos casos a uma precarização do trabalho em um sistema capitalista que só visa o lucro e não a saúde e bem-estar tanto dos funcionários como dos comensais. De acordo com Antunes, 2015, é nas atividades terceirizadas que mais constantemente ocorrem os acidentes de trabalho. Frequentes burlas à legislação social protetora do trabalho, alta rotatividade e redução salarial. Nessas atividades ainda há uma dependência do sistema perverso de metas e de custos,
que não se restringem às terceirizadas, embora existam nelas também. A terceirização, segundo o autor, vem se consolidando como uma ferramenta para a ampliação dos lucros das empresas, em um sistema de capitalismo financeirizado, globalizado e destrutivo em relação ao trabalho. Pode-se observar também que, além de muitos casos não ter a quantidade de funcionários adequada e a estrutura física da unidade também não é boa o suficiente. Com isso, o trabalho do nutricionista é ainda mais difícil, requerendo mais esforço físico e mental desse profissional. Um outro fato que chamou atenção foi o tempo de experiência e de atuação no ramo da alimentação coletiva do nutricionista. Variava de nutricionista para nutricionista. Alguns tinham apenas 2 anos trabalhando com alimentação coletiva e outros profissionais com até 30 anos atuando na área. Mas o que chamou mais ainda a atenção é que dos 12 entrevistados, apenas 5 nutricionistas tinham mais de 4 anos de empresa. O restante dos profissionais, em grande maioria, tinham apenas 1 ano e meio atuando naquela empresa, o que indica que nesse ramo ocorre uma alta rotatividade de pessoas. Embora o nutricionista precise ser criativo para lidar com os imprevistos do dia a dia, o nutricionista ainda assim é um profissional engessado dentro da UAN, tendo que sempre seguir um contrato. Muitas vezes o nutricionista acaba fazendo uma função mais propriamente administrativa do que de promotor da saúde através da alimentação. Percebe-se que, apesar do contrato, o profissional precisa fazer funções que não seriam suas para que o serviço possa ser executado e atender ao cliente, ocorrendo a precarização do trabalho do nutricionista em uma terceirizada e desvalorização do mesmo. Aqui são as referências bibliográficas do trabalho. Muito obrigada a todos.